Hoje a gente vai falar sobre a tecnologia infravermelho, quais são as vantagens e desvantagens dessa tecnologia. Então hoje, se você tem interesse em colocar no seu ambiente de varejo a tecnologia para fazer a contagem de pessoas nesse ambiente, então controlar o fluxo dentro de uma loja, dentro de um shopping, talvez essa tecnologia pode ser que não vai te ajudar da forma como você está imaginando. Então, alguns dos detalhes que são importantes em a gente entender o que essa tecnologia pode fornecer e quais são coisas que ela vai deixar a desejar no seu dia a dia. Então, só para entrar um pouco no aspecto da tecnologia infravermelho, é uma tecnologia que foi desenvolvida para pequenos equipamentos, aplicações mais simples, como controle remotos, para enviar comandos para televisões, ar-condicionado. É uma tecnologia mais voltada para envio de comandos. Então, no passado, essa tecnologia foi utilizada pelos antigos smartphones para fazer envio em pequenos kbytes de informações entre um celular e outro. Era uma tecnologia útil naquela época, porém eram pequenos kbytes, hoje em dia é uma coisa totalmente inviável pela velocidade da transmissão desses dados. E aí algumas empresas adaptaram essa tecnologia para que ela pudesse contar as pessoas. E como que isso é feito? Então fica um dispositivo de um lado e do outro. Quando o sinal do infravermelho é cortado, essa pessoa é contada. Porém, existem algumas falhas nessa contagem que normalmente elas não são apresentadas no mercado de contagem de fluxo de pessoas. Então hoje, como a tecnologia ela tem algumas falhas em relação a quantas pessoas podem ser contadas ao mesmo tempo, ela impede que você tenha um controle efetivo. É como se estivesse colocando uma pessoa para contar manualmente quantas pessoas estão passando naquele local. Isso vai ser uma falha gigantesca, vai gerar uma margem de erro muito alta para a sua análise de dados. Então, o fato de ter um volume muito grande de pessoas que passam por hora faz com que esse volume de dados não seja processado por um equipamento tão simples. E talvez você tenha uma certa dor de cabeça em relação à margem de erro que vai ser gerada pelo equipamento. Então, esse é o grande problema em utilizar uma tecnologia de infravermelho. Alguns dos pontos que são muito relevantes é a quantidade de pessoas que podem passar ao mesmo tempo. O infravermelho ele é capaz de contar uma pessoa por vez. Então, normalmente, uma porta, no mínimo, pode passar duas pessoas ao mesmo tempo. Principalmente uma porta de um shopping, a porta de uma loja, a porta de um supermercado, de uma farmácia. Em alguns locais, por exemplo, no shopping, tem portas que podem passar uma família inteira, 5 pessoas ao mesmo tempo. E sempre quando passam mais pessoas ao mesmo tempo, esse equipamento conta sempre uma única pessoa. Então esse é um dos piores cenários para o ambiente de varejo. Se você tem um shopping e passou 5 pessoas, você vai ver no seu relatório apenas uma contagem. O pessoal de facilities às vezes quer controlar esse fluxo para enviar alertas de limpeza ou até para entender a demanda da utilização de alguns banheiros, de alguns locais. E às vezes pode acontecer também de alguns casos passarem 2 pessoas e serem registradas apenas como uma. Uma outra questão também é a manutenção desse tipo de equipamento. Como ele é um equipamento que fica próximo das vias onde as pessoas estão passando, dos vãos de passagem, é muito comum que as pessoas podem esbarrar nesse equipamento e descalibrar o equipamento, derrubar o equipamento, quebrar o equipamento ou gerar um custo de suporte que acaba inviabilizando a longo prazo. Então o equipamento é muito barato no início, mas a longo prazo a manutenção fica alta e a qualidade da informação não é boa. Então aqui eu vou deixar um vídeo onde a gente fala um pouquinho de como isso foi aplicado em um dos nossos clientes e o porquê o nosso cliente hoje em dia está substituindo essa tecnologia pela tecnologia de câmera. Hoje a gente está fazendo instalação aqui no shopping de São Paulo, só que antes de falar um pouco sobre a nossa tecnologia, eu quero explicar um pouco sobre tecnologia de infravermelho, uma tecnologia um pouco ultrapassada. Se você utiliza esse tipo de sensor que a gente tem aqui, equipamentos de infravermelho, que detectam quando o raio infravermelho é cortado, fica um detectando de uma ponta na outra, provavelmente você tem muitos problemas na sua contagem. Por que isso acontece? Se passar 2 famílias aqui, por exemplo, 2 pessoas desse lado e 2 pessoas desse outro lado, esse sensor vai contar com uma pessoa só. Então, para que você não tenha esse problema, a gente recomenda, como vem com o grupo, que você utilize uma câmera 2D ou 3D, para que você tenha uma contagem realmente eficiente. E a gente vai mostrar isso para você em outros vídeos. Obrigado. Então, concluindo o que a gente falou até o momento desse vídeo, aqui está um resumo geral de todos os aspectos que a gente, como Venco, por experiência própria, reforça que ele não é uma tecnologia indicada para fazer uma análise de fluxo de pessoas. Então, o primeiro ponto é com certeza a margem de erro. Então, sempre quando houver cenários onde você tem 2 pessoas passando ao mesmo tempo, vai ser contado como uma. Cenários que são ainda piores, que você tem uma família inteira passando, vai ser contado também como uma única pessoa. Tem a segunda falha relacionada à parte bidirecional, ou seja, eu consigo separar entradas e saídas. Eu posso dizer que 99% dos equipamentos infravermelho não conseguem fazer esse tipo de análise separando entre entradas e saídas. Então todas as entradas e saídas são somadas. Então no seu relatório de infravermelho, provavelmente as saídas estão sendo consideradas como clientes potenciais, sendo que esses clientes já estão na sua loja e agora eles estão saindo, ou estão no seu banheiro e eles já estão saindo. Os equipamentos que tentam controlar o bidirecional, eles acabam tendo uma margem de erro muito alta, porque tem essa diferença entre o corte do infravermelho, que não é preciso.
A questão da calibragem, ela também é perdida com muita frequência, porque qualquer oscilação na movimentação dos equipamentos, ele para de contar. Então isso acaba impactando também na precisão dos dados. A manutenção é outro ponto muito crítico na questão do equipamento em si e como ele vai ser utilizado no dia a dia. Porque como ele tem essa oscilação, qualquer coisa pode modificar a contagem, pode parar, um técnico sempre tem que ir no local para ajustar o equipamento para que ele volte a contar. Então, às vezes, o custo inicial é barato, porém o custo de manutenção é a parte mais crítica nesses equipamentos também, em termos de manter ele sempre contando. E um outro ponto aí é a questão do equipamento parar de contar. Então, se uma pessoa, por exemplo, ficou na frente do equipamento conversando no celular, alguma coisa do tipo, ou alguém está fazendo uma limpeza, colocou uma placa ali, colocou algum objeto na frente, ele simplesmente vai parar de contar as outras pessoas que estão passando na frente do equipamento. Então, hoje, existe um problema gigantesco na utilização desse equipamento, relacionado ao avanço dele, o que ele pode promover de dados. É uma tecnologia que, para a gente, por experiência própria, é uma tecnologia de 10 anos atrás. A gente nem comercializa mais esse tipo de equipamento justamente porque ele não vai gerar um dado preciso onde o cliente possa tomar uma decisão estratégica eficiente. Então, os nossos clientes, por exemplo, na Europa, eles não utilizam de forma alguma esse tipo de equipamento. Hoje em dia é tudo com câmera. Então, o custo-benefício acaba não tendo um retorno muito bom. Se você está controlando campanhas e quer entender o retorno dessas campanhas, colocar um exemplo de um shopping, de uma loja, onde você quer entender realmente o investimento que você faz em canais digitais ou até canais offline, para entender se o seu fluxo está aumentando, provavelmente você não vai ter um dado seguro para entender se essas campanhas estão sendo efetivas. E pode ser que o seu investimento está sendo um investimento que está gerando só custo para a empresa. Então, existe uma baixa performance na qualidade da informação. Os KPIs de conversão com certeza não podem ser utilizados, porque se eu não tenho um dado confiável, eu não posso realmente falar com a minha equipe de venda de uma forma precisa para definir metas que estão sendo realmente alcançadas, porque eu não sei o dado real. Ele é um dado totalmente estatístico de fluxo de pessoas. Então, existem muitas falhas que vão acontecer nas suas ações e também as suas decisões acabam sendo muito arriscadas. Esse é um grande problema no dia a dia, quando você está analisando seus dados, então você puxa o relatório. No início pode ser que você não tenha um reflexo direto, mas a longo prazo, quando você se der conta, pode ser que esse equipamento vai te gerar um custo muito alto em termos de investimento. Porque no dia a dia você vai querer atrair mais pessoas, vai querer controlar realmente quais são as áreas mais visitadas, se elas realmente estão sendo visitadas ou não, e aí os relatórios vão estar realmente muito inconsistentes. Só que aí é o momento que você vai perceber que talvez a tecnologia já foi investida e o seu dinheiro já passou. Então a gente, como Venco, recomenda que para fazer uma contagem efetiva e real, hoje a gente recomenda que você utilize câmeras de contagem, independente do modelo, seja 2D ou 3D, mas com certeza elas vão te fornecer uma segurança muito maior do que uma tecnologia de infravermelho, que é uma tecnologia de 10 anos atrás. Então é isso que a gente queria passar nesse vídeo e até o próximo vídeo.